Olá, eu começo dizendo que você está de parabéns por estar aqui comigo. Você estar aqui assistindo esse vídeo já é um ótimo passo para mostrar que você é uma pessoa vencedora. Eu vou te dar aqui diversas dicas, ensinamentos importantes para você conquistar o seu emagrecimento, ou até um ganho de massa muscular, coisas que vão ajudar na sua vida e no seu estilo de vida, no seu desempenho e etc, e muitas outras coisas boas. Eu sou o Dr. Giovanni Ítalo, eu sou nutricionista clínico, especializado em nutrição clínica e fitoterapia e diversas outras especialidades e cursos que eu fiz. E como eu disse, eu vou te ajudar a chegar lá. Então, vamos falar sobre diversos pontos que podem estar decidindo os seus resultados, como sua forma de pensar, os seus hábitos ruins. Vou te dar também disponibilidade depois uma lista de compras que talvez possa estar interferindo muito no seu dia a dia. Comprar, ir no mercado e comprar umas besteirinhas, quer dizer que você vai ter besteirinhas em casa. Que tal a gente prevenir isso, por exemplo, né? Então a gente tem vários macetezinhos, falta de informações importantes, falta de conhecimento sobre o seu próprio corpo, como ele funciona, né? Então quais são os seus principais erros? Vamos descobrir? Vamos lá. Então, primeiramente eu vou falar sobre exercício físico, gasto calórico, balanço energético, compulsão alimentar e saciedade, por que não consigo ganhar músculos, por que não consigo emagrecer, alguns erros e informações importantes. Depois, em outro vídeo, vamos falar sobre distensão abdominal, constipação, diferença entre o abdômen distendido, inchado e o abdômen gordo, que são coisas bem diferentes. Retenção de líquidos, tem muita gente que está muito inchada, se sentindo gorda, mas na verdade não tem muita gordura, e sim tem muita retenção de líquido. Então se a gente resolvendo essa parte, também vai te ajudar pra caramba, ok? E por fim, eu falo algumas dicas psicológicas, né? Às vezes como o seu psicológico pode estar interferindo nos seus resultados, né? Então vamos lá, primeiramente, você acha que porque começou a fazer musculação ou academia, você pode comer o que quiser. Isso é um erro muito comum. Eu já ouvi alguém dizendo assim, faço academia, então eu posso comer o quanto eu quiser. Por exemplo, estou num restaurante, vou comer um lanche. Mas será que você pode realmente comer esse lanche gorduroso? Claro que eu posso, eu faço academia, posso comer o que quiser. Isso é uma resposta muito errada. É claro que quando a gente faz academia, nós temos um pouco mais de liberdade, porque o nosso gasto calórico é muito maior. A gente consegue comer mais realmente, engordando menos. Mas não é tudo. A alimentação é 80% do seu resultado. Ou seja, se academia ou musculação são de 20 a 30, você errar no alimento não vai te dar o resultado 100%, certo? Então vamos lá. Já sabe então que a alimentação saudável e misturada com exercícios físicos é a chave perfeita, uma combinação perfeita para você chegar lá. O certo é você ter um treino adequado e uma alimentação adequada, ok? Você faz poucas refeições por dia. Isso é muito comum e eu vejo muito aqui no meu consultório. Na verdade, é um erro muito comum que você pode estar cometendo, porque por causa da rotina do seu dia a dia, às vezes você tem um estresse muito grande, está trabalhando demais, tem que cuidar da casa, de filho, acaba não tendo tempo de cozinhar, às vezes condição financeira de ir para a rua e comer sempre que você conseguir. Então isso é muito comum, e você chega nessas refeições principais, provavelmente, né? Que normalmente quem tem esse problema de fazer poucas refeições acaba só consumindo, por exemplo, o almoço e o jantar, nem o café da manhã às vezes faz. Ou faz o café da manhã, depois só a janta, né? Ou só o café da manhã e o almoço. De qualquer forma, você vai chegar nessas refeições principais querendo comer muito a mais do que você está acostumado. Porque você vai ter desregulação hormonal, desregulação, por exemplo, de leptina, grelina, que são hormônios que te dão saciedade, né? Então, uma dica para você que comete esse erro é fracionar mais as suas refeições, como, por exemplo, você fazer até 6 refeições no dia. É difícil fazer? Talvez, para você pode ser, mas existem várias formas disso, né? Você sempre levar com você um lanche saudável, alimentos não perecíveis que não estragam com o tempo, por exemplo, oleaginosas, né? Castanhas, nozes, pistache, amendoim, etc., que você pode levar com você e fazer poucas refeições durante o dia, né? Por exemplo, então você faz o seu café da manhã, seu lanche da manhã, seu almoço, lanche da tarde, jantar, né? E talvez até uma ceia. Só que você vai reparar que quando você fizer todas as refeições
intercaladas em pouca quantidade, seu emagrecimento vai ser muito impulsionado, porque você vai acelerar muito seu metabolismo, você sempre vai estar gastando energia que você consome, certo? E não vai ter essa compulsão alimentar, né? Um dos principais problemas de quem comete esse erro de fazer poucas refeições é que cria uma compulsão alimentar muito grande. Então você acaba atacando na comida como forma de compensação, ok? Outra coisa muito comum de quem faz poucas refeições é falar assim, não, mas eu não tenho esse problema, na verdade eu faço poucas refeições, porém eu como pouco nelas mesmo, eu não tenho compulsão, eu não acabo pegando muita comida como forma de compensação. O que acontece quando eu faço isso? Então, isso também é muito comum. O que acontece é que o seu corpo ele se adapta a muita pouca comida. Então o que acontece? Você acaba acumulando mais gordura como forma de sobrevivência. Isso é muito comum. O seu corpo ele não quer que você morra. Ele não quer que você fique bonito. Ele vai perceber que você está perdendo muito peso, emagrecendo rápido por estar consumindo pouca comida. Então ele vai começar a querer acumular tudo que você consome. Entende? Vamos pensar quando éramos homens das cavernas, por exemplo. Nós não tínhamos um prato na mesa toda hora. Nós tínhamos que caçar, nós tínhamos que colher, nós tínhamos que procurar nossa comida. E não é sempre que a gente poderia achar, certo? Então, como forma de compensação do corpo, para você sobreviver a esse estado restritivo de comida, é ele acumular o que você come. Então, mesmo você não consumindo coisas erradas, grandes quantidades de refeição, gorduras muito ruins, você acaba acumulando sim gordura por essa adaptação. Qual que é a solução para quem tem esse tipo de problema? A mesma coisa, fazer mais refeições. O corpo percebendo que você está sempre tendo refeição, sempre tendo um gasto calórico adequado, ele vai acelerar o seu metabolismo, porque ele sempre vai ter substrato, ou seja, combustível, entre aspas, que seria a sua própria comida. Então faça mais refeições, intercale e sempre em pouca quantidade. É o suficiente que você precisa para fazer o que você precisa, né? Se você for fazer um exercício físico, você precisa de uma quantidade. Se você não for fazer um exercício físico, você precisa de outra quantidade, né? A gente vai discutir mais sobre isso daqui a pouquinho também. Então, vamos lá. A terceira dica é para quem não faz café da manhã, no caso, que está relacionada à dica anterior. Porém, ainda está no meio da saciedade, questão da saciedade. Isso é muito importante a gente discutir. O que acontece é que quando a gente acorda, no momento que a gente acorda, nós estamos acostumados a consumir carboidratos, ou seja, nosso corpo precisa de glicose, é o que a gente está acostumado. Não é o caso de quem faz uma dieta cetogênica, uma low carb, ou um jejum intermitente, né? São ferramentas diferentes. Mas para quem tem uma dieta tradicional, um consumo de uma reeducação alimentar, né? Quem busca uma reeducação alimentar, é importante você ter o carboidrato nessa refeição. Por quê? Porque quando você não dá isso para o seu corpo nesse momento, isso vai causar uma desregulação hormonal muito grande, né? Que são de insulina, glucagon, cortisol, que são hormônios que regulam sua queima de gordura, sua produção de gordura, seu ganho de massa magra, sua perda de massa magra. E até os seus hormônios de saciedade também, como grelina e leptina. Então o que vai acontecer? Você vai chegar no almoço querendo fazer uma digestão gigantesca, que é basicamente o que eu disse na outra refeição, para quem faz poucas refeições. Porque tem gente que faz mais refeições do almoço para frente, mas não faz café da manhã. Então, do almoço para frente você não exagera, mas no almoço você faz uma enorme refeição porque você não faz café da manhã. Mas eu não tenho fome no café da manhã. Isso é muito comum também. Então vamos comer em pouca quantidade, vamos pegar um alimento que tem baixo índice glicêmico, que você consegue absorver ele lentamente, mesmo comendo em pouca quantidade, né? Então tudo vai depender da qualidade desse alimento que você come no café da manhã e de você fazer sim essa refeição, que é muito importante. Para quem realmente quer controlar uma compulsão alimentar, está percebendo que come muito nessas grandes refeições, ter o café da manhã no seu dia a dia é muito importante, ok? Uma dica, como eu disse, é investir em alimentos integrais, de baixo índice glicêmico, além de proteínas também. Então, por exemplo, é diferente você consumir só uma banana, de você pegar uma banana com aveia e mel, que vai atrasar a absorção, então você vai ficar saciado por mais tempo, né? Junto com a proteína, por exemplo, um leite, né? Um frango, então você faz um lanche de frango, por exemplo, também é muito interessante, lanche de atum. São alimentos saudáveis que vão ajudar a aumentar o seu metabolismo, vão ajudar você a ser mais saudável, sempre estar produzindo nova massa muscular, nunca perdendo músculo, porque perder músculo é muito importante para o emagrecimento. Quando você tem uma perda de musculatura, seu metabolismo também é baixo, então você começa a acumular gordura mais fácil.
Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco também. Quem consome muito suco natural no café da manhã, é legal também você fazer um café da manhã com pouca fruta. Então, por exemplo, vou bater um suco. Não coloca um monte de fruta, porque vai acumular muita frutose nesse suco, muito carboidrato. Então, o que acontece? Você também vai ter um pico de insulina muito grande. Esse pico de insulina vai fazer você produzir mais gordura também, entendeu? Não é só comendo coisas erradas que a gente produz gordura. A gente tem que saber disso também. É muito importante a gente ter consciência disso. Tendo um nível estável de insulina no corpo, você não tem produção de gordura. Quando nós temos um pico muito grande, ou seja, muito carboidrato, ou carboidrato de uma qualidade muito ruim, de altíssimo índice glicêmico, né, que vai aumentar muito essa insulina, esse pico de insulina, também vai produzir gordura. Então faz um suco com menos fruta, né, mais água e tal, para você não ter esse problema. Outra dica, você só faz exercícios aeróbicos. Então, para quem faz academia e só faz aeróbico, isso é muito errado, tá? Exercício aeróbico não emagrece? Na verdade, emagrece. Só que ele, na verdade, ele te ajuda a perder peso, não é que ele emagrece. Você tem um gasto calórico maior, mas o que você acaba tendo mais de benefício quando você faz um aeróbico? Na verdade, você tem uma resistência melhor corporal, você tem um coração saudável, um coração que agradece, porque você regula mais seus batimentos cardíacos, você dá mais resistência cardiovascular, então o risco de você ter uma doença cardíaca diminui muito. Só que é aconselhável para emagrecimento? Não tanto. Vamos supor que você fica 1 hora correndo na esteira, sem parar, com o máximo de você. Você vai gastar calorias sim, mas se você não regular a sua dieta, se você não fizer uma dieta adequada e comer um pouquinho mais de calorias do que você está acostumado ou precisa, você não vai ter benefício desse emagrecimento ou dessa corrida que você fez, desse aeróbico que você fez. Então, o certo é você ter tanto a dieta adequada, quanto um aeróbico para a sua saúde, mas também somado à musculação, que é o exercício que, na verdade, mais faz você emagrecer. Além da queima de gordura na musculação ser muito forte, muito grande, uma massa muscular desenvolvida te dá um gasto calórico também muito maior. Aprenda uma coisa, quando você tem muita massa muscular no corpo, seu gasto calórico aumenta demais. Então, vamos supor que tem uma pessoa assim, igualzinha a minha aqui do meu lado. Ela é idêntica a mim, tem o mesmo corpo. Eu começo a fazer musculação e ela não. O que acontece? Eu vou criar muita massa muscular. Vou crescer de volume, vou crescer de quantidade, de densidade muscular. E ela vai continuar a mesma. Para nós que, quando não fazíamos musculação, eu não fazia no caso desse exemplo, precisávamos de 1.500 calorias para manter o nosso peso atual, eu vou precisar de 2.000, 2.500, às vezes 3.000 calorias para manter o meu peso atual, porque eu tenho muita massa muscular. Ele que não fez vai continuar precisando de 1.500. Ou seja, quando você tem muita massa muscular, você precisa comer muito mais para manter ela. Então, se você fundir, misturar uma dieta com uma pequena restrição com aumento de massa muscular, você tem um emagrecimento muito rápido e fácil. Ou seja, de novo, alimentação mais exercício físico é a chave. Você tem que fazer os dois da maneira correta. Próxima dica. Você nunca muda a sua rotina de treinos. Isso é muito comum. Um exemplo prático disso. Vamos comparar uma pessoa que trabalha numa obra, um pedreiro, por exemplo, com um praticante de musculação ou atividade física, um fisiculturista, etc. Você percebe que quem faz musculação ou é um fisiculturista tem a massa muscular totalmente desenvolvida, tem o braço muito grande, o peitoral muito grande, né? E quem é o pedreiro? Normalmente ele não tem muita massa muscular, mas ele também faz muita atividade física, ele sempre está fazendo força, sempre está fazendo movimentos de força, porém eles são sempre os mesmos. Quando você faz o mesmo exercício, você cria uma memória muscular. Essa memória muscular não deixa que você progrida, no seu foco, no seu objetivo, que seria o ganho de massa muscular. Lembra que o ganho muscular auxilia muito no emagrecimento? Então, se você quer emagrecer, a gente tem que buscar o aumento de massa muscular. Então, se você fizer sempre o mesmo exercício, ele vai se acostumar e não vai crescer o músculo. Se você for variando, você sempre tem um crescimento muscular por estímulos diferentes, da sua fibra muscular. Sempre vai receber estímulos diferentes e assim você acaba aumentando ela, tanto em questão de força, questão de tamanho, de resistência, etc. Ok. Outra dica. Você come qualquer coisa para ir treinar ou quando volta do treino. O pré-treino e o pós-treino são muito importantes. Eles vão decidir praticamente tudo.
Você já viu aquelas pessoas que treinam há 10 anos e nunca saem do lugar? Sempre estão a mesma pessoa, com a mesma quantidade de massa muscular, sempre estão com o braço fino, aquele corpo igualzinho. Então, aí você fala, caramba, mas eu vejo ele treinar e não treina tão mal. Na verdade, ele está treinando bem, por que ele não evolui, né? Talvez seja a dieta, talvez seja o pré-treino e o pós-treino, que vai decidir praticamente tudo. O que acontece? Antes do treino, nós precisamos de glicose, carboidrato. Para quê? Para nós usarmos carboidrato no treino, porque é a partir da glicose que nós vamos fazer o movimento, reestocar o estoque de glicogênio muscular, que é basicamente o que vai te dar força, resistência e energia para você fazer o movimento. Então, se você não tem esse carboidrato, já começou errado. Porque quando você fizer o movimento, você não vai ter glicose ou carboidrato para fazê-lo, então você vai usar o quê? Sua própria massa muscular. Basicamente, eu estou dizendo que se você não consumir carboidrato antes do treino, você vai treinar para perder musculatura. Entendeu? E você não quer isso, né? Ninguém quer isso. Então, pré-treino, carboidrato. E pós-treino? O pós-treino, nós vamos precisar de energia depois do treino? Não. Nós treinamos e usamos a energia que nós consumimos. Então, na volta para casa, nós temos que ter o quê? Algo que reconstrua a massa muscular que você lesionou. No treino, nós rompemos fibra muscular. Então, se o músculo é dessa forma, você vai romper ele e fazer várias lesõezinhas nele. A proteína faz o quê? Ela vai lá e preenche todas essas lesões, por isso que ele é um alimento construtor, certo? Ela preenche todas essas lesões e torna o quê? Um músculo que era assim, um músculo maior, mais saudável, mais forte, mais resistente. Ele reconstrói aquele tecido. Então você vai na academia com a energia do carboidrato para você quebrar, destruir sua massa muscular. No pós-treino você vai o quê? Reconstruir essa massa muscular que você lesionou. Com o quê? Com proteína. Exemplo de carboidrato antes do treino: mandioquinha, batata doce, arroz, salada de frutas, com mel, com aveia, né? Dependendo do índice glicêmico dela, seria interessante você comer logo antes de treinar, se for de alto índice glicêmico. Se for de baixo índice glicêmico, 1-2 horas antes, entende? Porque ele vai te dar energia durante o treino inteiro. Agora, quando é de alto índice glicêmico, ela é absorvida muito rápido. Então, você vai usar também muito rápido. Então, dica: eu saio do trabalho e vou direto treinar. Consumo um carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, banana, certo? Não, eu saio de casa mesmo, aí eu como, espero 1-2 horas e vou treinar. Então, você deve comer um carboidrato de baixo índice glicêmico. Exemplo, batata doce, mandioquinha, arroz integral, ok? Beleza. Exemplo de proteína para depois do treino: frango, peixe, carne, ovos, ok? Atum, leite, derivados, queijo, né? Então, essa é uma dica muito importante. Na verdade, isso vai decidir o seu resultado na academia. Vamos lá. Próxima e última dica desse vídeo. Você saiu do treino, fez um treino totalmente adequado, porém, você fez a sua refeição proteica, fez lá tudo certinho, como eu expliquei nesse vídeo, mas você não tem um sono adequado. Voltei da academia, treino à noite às vezes, né, principalmente quando treina à noite, a pessoa fica muito tempo sem dormir, né, demora muito para dormir. Isso desregula o seu ciclo circadiano ou ritmo circadiano, que é basicamente o que vai decidir muito da sua questão hormonal, de quais hormônios você vai produzir, você vai estimular, né, os seus genes inflamatórios, genes de obesidade, né, que vão causar o seu acúmulo de gordura, a sua perda de massa muscular. O correto é você, principalmente quem treina à noite, né, você treina, come, vai dormir. É a melhor coisa que você faz. Você vai passar a noite anabolizando, ou seja, ganhando massa muscular por conta dessa refeição com proteína e por conta do seu treino bem feito, e vai acordar com a massa muscular desenvolvida, descansada, pronta para o próximo treino. Se você demorar muito para dormir, você vai liberar muito cortisol, você não vai ter um ganho adequado de massa muscular, então também você não vai ter um emagrecimento adequado. Principalmente o ganho de gordura que você tem quando libera esses hormônios, principalmente o cortisol, o glucagon, entendeu? Então, se alimente corretamente, tenha um sono adequado, tenha um treino adequado, faça um pré-treino e um pós-treino adequado, assim como eu ensinei nesse vídeo, ok? Então agora você já sabe o que comer antes do treino, depois do treino, qual é o melhor tipo de treino para emagrecimento, que é a musculação, né? Lembra que o aeróbico ajuda, mas a musculação é a principal. Alguns pontos do porquê não consegue emagrecer com a dieta.
Então agora vamos falar sobre, no próximo vídeo, né? Vamos falar sobre distensão abdominal, constipação, diferença entre abdômen distendido, inchado e abdômen gordo, que são coisas bem diferentes, e retenção de líquidos, ok? Até o próximo vídeo.